No capítulo 51 de Jeremias, conclui a condenação da Babilônia, garantindo que o Senhor cumprirá sua vingança contra o opressor. A lição central é que a justiça divina é inevitável. A Babilônia caiu não por um acaso histórico, mas porque o Senhor dos Exércitos executou seu juízo, demonstrando de forma irrefutável no afundamento simbólico do livro. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 51, dos versículos 54 ao 64. Eleva-se da Babilônia um clamor e da Caldeia irrompe um tumulto de grande desastre. É o Senhor quem devasta a Babilônia, fazendo-lhe calar o ruído das vozes. Brame como torrentes de água as suas ondas e ressoa os seus gritos. Porquanto contra a Babilônia se arrojou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrados os seus arcos, porque o Senhor, que é o Deus das contas, não deixará de lhes dar a paga. Embriagarei seus chefes e seus sábios, seus governantes, oficiais e guerreiros, que dormirão o sono eterno e jamais despertarão. Oráculo do Rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: as muralhas imensas da Babilônia serão inteiramente arrasadas, e suas portas altas, como são incendiadas, assim de nada valeram os sofrimentos dos povos, e em proveito do fogo esgotaram-se as nações. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias a Seraias, filho de Neerias, filho de Maacias, ao ir para a Babilônia com Sedecias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Era Seraias o camareiro-mó. Havia Jeremias escrito num livro todas as calamidades que haveriam de atingir a Babilônia e todas as predições sobre ela. E disse então a Seraias: quando chegares à Babilônia, procurarás o meio de ler todas essas palavras. Assim dirás: Senhor, fostes vós que declarastes a destruição desta cidade, que se tornaria inabitável para homens e animais, transformando-se em solidão eterna. E quando terminares a leitura do que nele se acha escrito, tu o ligarás a uma pedra e o lançarás a Eufrate, dizendo: assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lançarei contra ela, e cairão extenuados. No capítulo 52 de Jeremias, serve como um epílogo, selando as profecias do livro. Ele prova que cada palavra do juízo de Jeremias se cumpriu com precisão histórica, mas a nota final sobre Joaquim insinua a contínua fidelidade de Deus e a futura esperança de restauração para seu povo. Jeremias capítulo 52. Tinha Sedecias 21 anos ao começar seu reinado. Seu reino durou 11 anos em Jerusalém. Chamava-se sua mãe Amital, filha de Jeremias, e era natural de Libna. Como Joaquim, ele também praticou mal aos olhos do Senhor. Assim aconteceu em Jerusalém e Judá, por querer o Senhor em sua cólera, repeli-los para longe de sua presença. Revoltou-se Sedecias contra o rei da Babilônia. No 9º ano de seu reinado, no 10º dia do 10º mês, foi Nabucodonosor com todo o seu exército contra Jerusalém, armado e construindo fortificações em torno dela. Até o 11º ano do reinado de Sedecias, perdurou o sítio da cidade. No 9º dia do 4º mês, como a fome invadisse a cidade e não tivesse a população o que comer, uma brecha foi feita na muralha da cidade, e à noite fugiram os guerreiros pelo caminho da porta, entre os 2 muros, perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. Tomaram esses homens o caminho da planície do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Então as tropas de Sedecias o abandonaram, dispersando-se em fuga. Foi então o rei aprisionado e conduzido a Rebla, na presença do rei da Babilônia, que contra ele pronunciou sua sentença. E diante de seus olhos foram degolados em Rebla seus filhos, assim como todos os chefes de Judá. Em seguida foram-lhe arrancados os olhos e ligado com cadeias de bronze. Levaram-no para a Babilônia, onde até o dia de sua morte permaneceu encarcerado. No 7º dia do 5º mês, 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzardã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, penetrou em Jerusalém. Pôs fogo no templo do Senhor, no palácio real e em todas as casas da cidade, e entregou as chamas às casas dos maiorais. Em seguida, as tropas dos caldeus, que acompanhavam o chefe da guarda,
demoliram as muralhas que cercavam Jerusalém. E Nebuzardã, chefe da guarda, deportou para a Babilônia uma parte dos pobres da terra e o que restara da população da cidade, bem como os que já se haviam rendido ao rei da Babilônia e o restante dos artifícios. O chefe da guarda deixou ali alguns homens pobres, como vinhateiros e lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de bronze do templo do Senhor, juntamente com os pedestais e o mar de bronze que estava no templo, levando todo esse metal para a Babilônia. Carregaram também cinzeiros, pás, facas, vasos e demais objetos de bronze que serviam ao culto. Carregou ainda o chefe dos guardas as bacias, os braseiros, vasos, potes, candelabros, taças, copos e colheres e o que havia em ouro e prata. Quanto às 2 colunas, ao mar, aos 12 bois de bronze que as sustentavam e aos pedestais que Salomão mandara fabricar para o templo do Senhor, difícil seria calcular o valor do bronze de todos esses objetos. A altura de uma dessas colunas era de 18 côvados e um cordão de 12 côvados cingia-lhe a volta, sendo a espessura de 4 dedos e oco seu interior. Encimavas um capitel de bronze de 5 côvados. Uma grade de romãs, também em bronze, cercava o alto do capitel. Era semelhante a esta segunda coluna, com romãs em torno, em número de 96, e o total das romãs em volta da grade era de 100. O chefe da guarda aprisionou o primeiro sacerdote, Seraias e Sofonias, o segundo e os 3 guardas do vestíbulo. Tomou da cidade um eunuco, que era encarregado do comando dos homens de guerra, 7 homens do séquito do rei, que foram encontrados na cidade, o intendente do exército encarregado do recrutamento na terra, assim como mais 60 homens na terra que se encontravam na cidade. Nebuzardã, chefe da guarda, aprisionou-os e mandou-os conduzir a Rebla, ante o rei da Babilônia. E este mandou executá-los em Rebla, na região de Emate. E assim Judá foi deportado para longe de sua terra. Eis o número dos homens que Nabucodonosor levou ao cativeiro. No 7º ano, 3.023 homens de Judá. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 pessoas foram deportadas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzardã, chefe da guarda, deportou de Judá 745 pessoas. Ao todo, 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 25º dia do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano de sua elevação ao trono, perdoou Joaquim, rei de Judá, e mandou libertá-lo da prisão. Falando-lhe com benevolência, designou-lhe um trono mais elevado que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mandou que lhe mudassem as vestes de prisioneiro, e até o fim de sua vida Joaquim comeu à mesa do rei da Babilônia. Durante toda a sua vida, até o dia de sua morte, sua manutenção foi garantida pelos cuidados do rei da Babilônia. No capítulo 6 de Timóteo, resume as preocupações de Paulo. A integridade do evangelho deve ser defendida contra a ganância e o intelectualismo vazio. Timóteo é exortado a fugir da busca por dinheiro, abraçar o contentamento e se dedicar inteiramente à sua vocação, vivendo uma vida de pureza e fidelidade à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 6. Todos que vivem sob o jugo da servidão, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam caluniados o nome de Deus e sua doutrina. E os que têm patrões que abraçaram a fé, nem por isso os menosprezem, sob pretexto de serem irmãos. Ao contrário, deverão servi-los ainda melhor, pelo fato de que eles são fiéis, amados de Deus e participantes de seus benefícios. Tal deve ser o tema de seus ensinamentos e de suas exortações. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhado de espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso.
Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas, em presença de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade. Recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor de senhores, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantes todas as coisas para delas fluirmos. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, comunicativos, ajuntem um tesouro sólido e excelente para seu futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-la, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. O resumo do Salmo 111 é um louvor didático ao homem temente a Deus, provando que a piedade e a ética levam à verdadeira felicidade e a uma vida de estabilidade, honra e segurança eterna. A verdadeira prosperidade não reside apenas na riqueza, mas na generosidade e na paz de espírito que o temor a Deus proporciona. Salmo 111. Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Será poderosa sua descendência na terra e bendita a raça dos homens retos. Suntuosa riqueza haverá em sua casa e para sempre durará a sua abundância. Como luz se eleva nas trevas para os retos, o homem benfazejo, misericordioso e justo. Feliz o homem que se compadece e empresta, que regula suas ações pela justiça. Nada jamais há de abalá-lo, eterna será a memória do justo. Não temerá notícias funestas, porque seu coração está firme e confiante no Senhor. Inabalável é seu coração, livre de medo, até que possa ver confundidos os seus adversários. Com largueza distribuiu, deu aos pobres. Sua liberalidade permanecerá para sempre. Pode levantar a cabeça com altivez. O pecador, porém, não pode vê-lo sem inveja. Range os dentes e definha. Anula-se assim os desejos dos maus. O resumo de Eclesiástico capítulo 27 é um guia contra a instabilidade e a falsidade nas relações humanas. Ele eleva a lealdade e o silêncio sobre os segredos a um mandamento social fundamental, enquanto adverte que a hipocrisia e a malícia são vícios que não compensam, pois o autor confia que a justiça e a retribuição de Deus garantirão que o mal retorne sobre o malfeitor. Eclesiástico capítulo 27, dos versículos 16 ao 24. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Ame o teu próximo e ser fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois como o homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como o homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonastes o teu próximo, e não mais o encontrarás. Não o persigas, já está longe, escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria, pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.